Ok, eu queria falar hoje sobre foco, sobre você ter um foco para a tua vida. A gente está discutindo nesses dias aqui sobre esse tema, missão possível ou agentes em missão, numa missão possível. E a gente está caminhando com a vida de Abraão e vendo como Abraão foi um agente de Deus. E como Deus o chamou para ser agente numa realidade do mundo perdido. Na verdade, que nós vamos estudar e ler aqui, não estava programado para ser nessa ordem. Na verdade, não estava nem programado para essa série. Mas relendo o texto e relendo essa caminhada de Abraão, Deus falou no meu coração. Eu queria então tratar com os irmãos a respeito disso. A respeito de ter foco na vida. Mas antes eu quero ler o texto com você. Gênesis capítulo 12, abre a tua Bíblia aí, por favor. Eu vou pegar a minha aqui. Eu vou ler hoje todo o capítulo 12 de Gênesis. Vale a pena a leitura. Gênesis capítulo 12, o texto diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência a essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Passando dali para um monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Aos egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que se considerem, por amor de ti e por tua causa, que me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Esse, por causa dela, tratou bem a Abraão, a qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que me disseste que não era tua mulher, ou que ela era tua mulher? E me disseste ser tua irmã, por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-a e vai-te. Aí Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, e a ele e a sua mulher, e a tudo o que possuía.
Eu queria, continuando nessa série de mensagens sobre uma missão possível e como agente do reino, perceber como que a falta de foco pode nos desviar da nossa missão como agentes do reino. Eu queria pensar sobre foco. Eu estava tentando achar definições, fui procurar definições do que é ter foco. E apareceram essas aí, né? Ter foco é ter um objetivo, ser determinado a alcançar ou atingir uma meta, ter prioridade em fazer algo, não desvirtuando para o outro caminho. Note, ter prioridade em fazer algo, não desvirtuando para outro caminho. Isso é ter foco. O desenho que passou no começo aí mostrou os bonequinhos lá, não é? E você viu que um bonequinho, daqueles bonequinhos que estão num banco, numa fila de um banco provavelmente, não é? E ele, por diversas vezes, perde o foco do caixa. E por perder, ele fica olhando para as situações ali que estão ao seu redor, e vai para lá, vai para cá, vai para lá. E acaba que no final ele não consegue fazer aquilo que ele foi fazer. E todo mundo sabe e ele não foi atendido. Ele perdeu o foco nesse sentido daquilo que ele estava fazendo. Nós olhamos na semana passada como Abraão é convocado por Deus para uma missão. Ele deixa a terra, deixa a parentela, deixa a casa dos pais e vai para uma terra que o Senhor ia mostrar para ele. No versículo 3 do texto que nós lemos, o texto diz que nele, Abraão, uma promessa que vai reverberar ao longo da história. Nele todas as famílias da terra seriam benditas e que Deus iria abençoar, e que da descendência dele sairia isso, por causa da descendência dele iria acontecer isso. E nesse trajeto até a terra que Deus mostraria a Abraão, ele teria que ser uma bênção. Você pega o versículo 2 aí do texto que nós lemos, e o texto diz: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Talvez a melhor tradução aí no original seja para que seja uma bênção, em vez de ser tu uma bênção. Ou seja, essa ideia de que o Senhor está abençoando, está engrandecendo, é para que ele no trajeto fosse uma bênção. Uma bênção para aqueles que estavam ao seu redor, uma bênção por onde ele passasse, para mostrar esse Deus e proclamar, enquanto agente do reino, esse Deus que falava com ele. É interessante que nós lemos no texto de Gênesis capítulo 12, por 2 vezes ele vai parar para construir o altar ou para engrandecer o nome desse Deus publicamente. E ele faz isso. Interessante que no meio desse trajeto, no meio dessa caminhada, ele resolve parar e descer para um lugar que Deus não havia lhe mandado ir, para o Egito. E o texto que nós lemos diz que houve fome, não é? Está levantando esse dado, e Abraão resolve descer para o Egito. E aí é um detalhe no texto, eu não sei que versão você está lendo, na atualizada ele traz muito bem esse detalhe, que ele diz: para ali ficar. Essa missão que havia sido dada para ele, ir para uma terra que Deus iria mostrar, porque ele perde o foco, ele para onde não deveria ter parado e vai para onde ele não deveria ter ido, com o intuito de ficar aonde Deus não havia mandado ele ficar. Esse é o perigo de quando se perde o foco. A gente começa a fazer uma série de coisas que a gente não deveria fazer. Sempre que um agente sai da rota, isso vai dar problema para ele. Sempre que um agente sai daquilo que foi programado, as coisas fogem do controle. Sempre. Sempre que um agente cristão, um agente do reino de Deus, sai daquilo que Deus programou para ele, isso vai acarretar uma série de dificuldades e uma série de crises. Abraão tinha uma ordem extremamente específica: vá para um lugar que você não sabe, mas eu vou mostrar, só vai. E ele pega tudo que tem, em parte ele já não cumpre a ordem de Deus, porque ele leva Ló, o sobrinho,
E a ordem de Deus é: sai do meio da tua parentela, ou seja, vai ficar todos os parentes aí. Mas ele acha conveniente levar, e vai. E no trajeto ele resolve parar, mesmo sem a orientação de Deus, mesmo sem Deus ter dito para ele que era para ir até o Egito. Ele para e vai. Abraão perdeu o foco da sua missão. Missão essa que Deus deu para mim e Deus deu para você. E como com Abraão, muitas vezes acontece com a gente. A ordem superior que veio para a gente como agentes é muitas vezes desfocada da nossa missão. Que ordem é essa que nós recebemos? Entre as várias, eu queria citar uma. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. No versículo 13 até o versículo 16, Jesus Cristo falando, ele diz o seguinte, Mateus capítulo 5, do 13 até o 16, ele diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Essa é a missão que foi passada para mim, que foi passada para você: ser sal e ser luz. Sal dessa qualidade mesmo de dar sabor, ser um estimulante para esse mundo em que estamos vivendo. Luz para mostrar um caminho e que vai em direção a Ele, a Deus. No entanto, muitas vezes essa nossa missão, como Abraão fez, nós fazemos. E a gente sai entendendo que é para ser sal e luz. A gente recebe a missão do Senhor, diz: opa, conta comigo, sou discípulo do Senhor Jesus. Temos explicado aqui para o João, para a Yasmin, não é? Então, orem, estão na classe de batismo, em breve nós teremos batismo aqui, ser convidado a participar. Vão professar publicamente a fé deles, do que eles estão fazendo, o envolvimento com o reino, o envolvimento com a comunidade, e como eles devem fazer isso. Deus nos chamou para uma missão. O problema, irmãos, é que muitas vezes a gente está desfocando essa missão. E essa missão que era clara se torna um tanto quanto ofuscada. Eu queria pensar aqui em duas realidades que fazem Abraão perder o foco da missão que Deus deu para ele como agente do reino de Deus. A primeira, ele perde o foco por causa das circunstâncias que apresentam ou que aparecem para ele no meio do seu caminho, indo para a terra que Deus iria mostrar para ele. O texto diz que Abraão vai para o Egito para ficar ali. A ideia de ir por um caminho que Deus mostraria é trocada, porque a circunstância se mostra não favorável para ele. Quando as circunstâncias são contrárias, é muito difícil manter o foco. Sair para cumprir uma missão é fácil. O difícil é aguentar as circunstâncias contrárias que aparecerão no caminho. Para Abraão, o que aparece? Fome. E o texto que nós lemos diz que houve fome na terra. Quando a circunstância parece difícil para Abraão, aparece a fome, a circunstância é contrária, os olhos dele deixam de focar para a ordem de Jesus e ele foca para um lugar que poderia resolver a sua situação que não era boa para ele, a situação que era contrária. E ele entende que descendo para o Egito poderia suprir a dificuldade que ele estava vivendo de fome.
Havia um chamado de Deus para ele. Deus fala pessoalmente com Abraão. A certeza que ele tem, o foco que ele tem é claro. Ele pega as suas coisas e sai como agente para uma missão. Mas é impressionante quando a circunstância fica difícil, fica contrária, ele levanta os seus olhos procurando, não em Deus, a solução para aquilo que estava acontecendo com ele, mas para algum lugar, para onde ele pudesse se desviar, tomar uma rota alternativa, para suprir a deficiência ou a dificuldade que ele tinha. Eu fico pensando, irmãos, como essas circunstâncias desfavoráveis podem fazer com que a gente perca o foco, altere a rota, com que a gente, com que aquilo que estava programado, como a gente altera a ordem principal que nos foi dada. Circunstâncias que podem aparecer para mim e para você de diversas maneiras. Circunstâncias que vão fazer com que a gente perca o foco da caminhada que nós estamos trilhando nessa terra. Circunstâncias que vão doer. Circunstâncias que serão ímãs a nos puxar quando a coisa apertar. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque como agentes em missão, essas realidades chegarão. Eu não digo isso com prazer, mas com veracidade. Chegarão para mim, chegarão para você, se é que não já chegaram para você e para mim. E o nosso coração ficará tentado, como o coração de Abraão, a levantar os olhos e olhar para algum lugar, como Abraão achou o Egito, aonde a gente possa correr, para que esse lugar possa suprir a contrariedade que a gente está vivendo. Muitas vezes, irmãos, na nossa vida, na caminhada, a gente fica assim. Se você olhar para a figura maior aí que está aparecendo para você, ela está totalmente desfocada. E você só sabe que é uma cidade que tem ali por causa das lentes que focam a realidade ali na imagem. Abraão, quando sai pelo chamado de Deus, sai vendo pelas óticas desse óculos com nitidez. Mas em algum momento, por alguma realidade, ele perde essa nitidez, perde o foco e vai para onde Deus não disse para ele ir. Isso aconteceu com Abraão, isso acontece com a gente. Ser agente em missão, de uma missão possível, é lutar para não perder o foco. Nesse sentido dessa imagem, se você entender aquilo que eu estou falando para você, entenda esse óculos como Deus ajustando a imagem para você, para que com clareza você perceba o lugar para onde você deve ir, eu perceba o lugar para onde eu devo ir. Ser sal e luz, mesmo quando as circunstâncias forem contrárias para mim e elas forem contrárias para você. Independente de qualquer circunstância que pode estar cercando a tua vida, o melhor lugar ainda é estar com o Senhor. Com o Senhor. Melhor perspectiva que você pode ter para a caminhada é olhar pelas lentes do Senhor. Não para aquilo que alguma distração, ou alguma cidade, ou algum lugar, ou alguém possa momentaneamente suprir para mim e para você aquela dificuldade contrária. Alguns textos que reforçam isso no nosso coração. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Salmo 46, versículo 21.
O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. A verdade do Salmo 9, versículo 9 e 10. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Salmo 118. Nessa caminhada que a gente está trilhando como agentes do reino, quando a gente sofrer a tentação de não conseguir perceber e ficar ofuscado, lembre-se disso. É melhor confiar em Deus do que qualquer cidade que possa aparecer no meu caminho para suprir, como apareceu o Egito para Abraão. Abraão desconsiderou que Deus havia dito para ele no versículo 2: eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, se tu uma bênção, para que seja você uma bênção. Só vai. No caminho ele tem a sua visão desfocada e perde o foco. E a realidade é que ele vai no Egito buscar refúgio para a vida dele. Eu estava lembrando de uma ilustração, e provavelmente você deve ter ouvido, eu vou contar para você de novo, da corda e da fé. Eu vi a história de um alpinista que saiu para fazer alpinismo e ele vai até uma encosta com gelo e quer provar para ele mesmo que ele pode escalar aquela montanha. E contrariando todas as recomendações de cuidado que os amigos dizem para ele, não é propício o dia, não é propício a temperatura, não é propício a hora, ele vai porque ele quer provar. E ao ir começa a ficar tarde e ele resolve parar. Em uma dessas, buscando abrigo, refúgio para parar ali, não é? Ele pisa o pé em falso, escorrega e ele vem rolando montanha abaixo. Ele rola montanha abaixo, ele está preso por corda, ele consegue ali se prender ali em alguma coisa e ele desaba no penhasco e ele fica pendurado por uma corda. E nessa corda ele faz uma oração: Deus, me livra desse sofrimento. E começa a escurecer. E ele falando com Deus. Depois de falar com Deus, a resposta que vem é: corta a corda. E ele retruca: mas Deus, o senhor ficou maluco? Eu estou pendurado no penhasco, está escuro, eu não estou vendo nada, e o senhor está mandando eu cortar a corda? E Deus diz para ele: corta a corda. E ele resolve não ouvir Deus e a segurança da voz de Deus. E ele fica pendurado. A tempestade de neve se intensifica e ele morre congelado e pendurado. Alguns dias depois, uma equipe de resgate encontra ele. E ele está a alguns centímetros do chão. Ele não cortou a corda porque ele não conseguiu ver, porque estava escuro. Mas havia uma ordem de Deus para ele: corta a corda. Deixa comigo, estou vendo. Estou percebendo. Nessa nossa caminhada como agentes, irmãos, do reino, em muitos momentos nós seremos desafiados a cortar a corda. Deus dizendo: pode até ver desfocado, mas continua que eu estou vendo um quadro maior. Pode ir como agente, vai dar certo. Nosso desafio é se a gente tem coragem para seguir, ou se o nosso coração será tentado a descer para Egípcios que se apresentarão para mim e para você. Segunda realidade que ofusca aí o foco de Abraão é que Abraão perde o medo, ou perde o foco por causa do medo daquilo que a situação está apresentando para ele. Do versículo 11 até o versículo 13 do texto que nós lemos, voltar lá, bota a tua Bíblia comigo lá, Gênesis capítulo 12, versículo 11. Ele vai descer para um lugar que não era para descer, ele vai lá não sem medo daquilo que poderia acontecer, mas sabendo quem eram os egípcios, sabendo que a mulher dele é extremamente bonita, ele bola um plano. Versículo 11, texto que nós lemos, capítulo 12, versículo 11, o texto diz: quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, aí é o plano que ele está bolando:
Olha, bem sei que és mulher de formosura, de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão te dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, por tua causa, me conservem a vida. Outra coisa que faz Abraão perder o foco é o medo que ele tem daquilo que poderia acontecer com a vida dele. Ele já está errado porque ele desvia. Quando ele vai para o Egito, a outra coisa, fora não o cumprimento da ordem de Deus, que faz ele perder o foco, é o medo que poderia acontecer com a vida dele na trajetória como agente de Deus. Ele vai, por causa da fome, vai até o Egito, chegando ali às portas do Egito, ele olha para a mulher bonita e diz: olha, eles vão te matar. Desculpa, vão me matar, se souberem que você é minha esposa, para que eles possam ficar com você. Vamos combinar o seguinte aqui: ao entrar na cidade, você vai dizer para eles que você não é minha mulher, mas que você é minha irmã. De fato, sim, essa é a realidade de Sarai, era a mulher, a irmã de uma parente próxima ali de Abraão. O que ele está fazendo? É perdendo o foco mais uma vez, por causa do medo, daquilo que a caminhada poderia trazer para ele e para a vida dele. Então ele traça esse plano. E eu fiquei lendo o texto, irmãos. Não sei se é porque nós estamos num acidente e havia outros costumes na época, mas eu não entendi muito bem como que um homem pode oferecer a sua própria mulher a outros homens. É isso que está acontecendo. Abraão, com medo, pega a bênção de Deus, havia dado para ele Sarai, sua mulher, e diz: nós vamos entrar, e para que eu continue vivo, eu vou te oferecer para outros homens. E ele diz: fala que você é minha irmã. E acontece que eles chegam, e quando eles chegam lá, Abraão vai perder a sua identidade como agente do reino, por causa do medo, se conformando ali com valores daquela sociedade. Ele se esquece que havia uma promessa de Deus para ele. Quando Deus aparece para ele, diz o texto, versículo 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ou seja, eu darei filhos para você, Abraão. E Abraão pega a sua mulher, que fazia parte dessa promessa, e ele vai barganhar com a sua mulher para que ele permaneça em vida, entendendo que o propósito, que o projeto dele era superior ao projeto de Deus. O que ele está dizendo aqui, olha, não confio muito que Deus irá cuidar de mim, mas eu vou dar um plano para que eu continue vivo. Muitas vezes, irmãos, nós corremos, caímos nesse de perder essa nossa identidade, para tentar de alguma maneira, no trajeto difícil de missão, como agente do reino, tomar as nossas próprias decisões para facilitar, para que a gente possa confiar melhor no trajeto da caminhada. É interessante que no caso de Abraão, ele vai ainda lucrar com isso, né? O texto diz, versículo 16, esse por causa dela, Faraó por causa de Sarai, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, jumentos e camelos. Esse homem pega a bênção de Deus, pega um projeto de Deus para a sua vida dele, para a vida dele. Ele tenta ajustar esse projeto, ao ponto de entregar a sua própria mulher para um outro homem. Esse homem que saiu bem, com a visão certa, correta, por causa da fome, por causa do medo, tem a sua visão ofuscada, a ponto de fazer coisas, irmãos, que a gente não consegue nem imaginar por que é que isso está acontecendo. A história e o relato diz que não sabemos como Faraó vai descobrir isso. Deus vai mandar pragas ali para o Egito. Faraó vai descobrir o plano todo e ele vai se indignar. O texto não diz, mas eu
creio no meu coração, agora é um achômetro meu, tá? Não está no texto, que Deus tenha se manifestado para Faraó. E que Deus tenha falado para Faraó: olha, essa mulher aí não é para você tocar nela. Ela faz parte do meu projeto de bênção para o mundo. E para provar isso para você, eu vou mandar pragas aí. E o Faraó então chama Abrão e diz: o que é isso que você fez comigo? Te tratei tão bem e você trouxe desgraça ao Egito. Um agente fora da sua missão nunca será bênção. Um agente fora do seu caminho nunca poderá abençoar. Um agente que trocou a sua missão por outra nunca poderá agradar aquele que o chamou para a missão, aquele que o chamou para ser agente do reino dele, ser agente do reino de Deus. Ser agente em missão é constantemente, invariavelmente, ter que lidar com o medo que vai aparecer para a gente. Agentes do reino de Deus não podem achar que dando um jeitinho vai ficar melhor. Irmãos, aquele que nos chamou como agentes do reino já traçou todas as metas, já disse que é para onde ir, o que fazer, como fazer. Não são os nossos medos que devem corrigir ou alterar a rota que a gente está seguindo. Deve ser, continuar olhando para Cristo e para a missão que Ele tem para nós. Nós somos convocados. Você tem coragem? Semana que vem a gente vai ver como Deus trata com graça Abraão, mesmo depois de Abraão ter feito o que fez. E como Deus se revela para ele como Deus Altíssimo. Quero convidar você a não perder até aqui com a gente. Mas a questão que eu quero colocar para você é possível você estar em missão como agente do reino e ter perdido o foco. É possível estar vendo as coisas assim, totalmente desfocadas, onde não há nitidez, não há brilho, não há certeza. Mas eu quero convidar você nessa noite como agente a tomar uma decisão. A decisão é independente das circunstâncias, independente do medo, a continuar seguindo firme para a ordem que Deus deu para mim e para você. Quero chamar aqui mais uma vez a equipe de louvor aqui. Nós vamos cantar a canção que nós cantamos na semana passada. Uma canção que fala sobre confiança nele. Uma canção que fala sobre ter fé naquilo que Ele está fazendo. E por várias vezes nós vamos repetir aqui: eu confio em Ti, Deus. Eu confio em Ti. A grande questão é se a gente confia mesmo nele, a ponto de passar por cima de circunstâncias, passar por cima de medos, para poder continuar no caminho que Ele deixou claro para nós. Quero convidar você a cantar com a gente, fazer disso um momento de oração, enquanto nós estivermos cantando, sentado mesmo no seu lugar.
A gente depende do Senhor porque muitas vezes como Abraão, Pai, a gente perde o foco na caminhada. A gente precisa do Senhor porque muitas vezes as circunstâncias nos assustam, nos levam para longe da onde o Senhor queria que a gente estivesse. A gente precisa do Senhor porque muitas vezes o medo faz com que a gente tome decisões que podem até ser absurdas, incompreensíveis. Deus, nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus, como agentes do reino, numa missão que não é impossível, mas que é possível. Que o Senhor nos ajude a continuar olhando firmemente para o Senhor, olhando firmemente para as instruções do Senhor, escutando com toda a clareza a Tua voz, para que dessa maneira nós sejamos sal e luz, que é o nosso papel de agente desse mundo. Nos ajuda, a gente vai precisar muito do Senhor mesmo, para cumprir nossa missão como agente na terra. Nos abençoa, Deus, que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé para estarmos encerrando o culto desta noite.
uma semana cheia da presença de Deus. E se Deus quiser, domingo que vem, conto com você de novo. Pai, Tu és fiel, eu creio em Ti, Teus caminhos e Teu santo agir, Deus presente sempre a me guardar.